Eu Não, tenho eu uma fiz proposta para hoje. vale. Acho que é um grupo aí, a gente já, de alguma forma, já se aprofundou, né? Como grupo aqui, acho que a gente teve aí semana passada. E eu tô de pijama, tá? Se vocês. Que eu prometi semana Ai, passada. amanhã no pijama! Eu prometi ao Cufrê, mas vamos lá, a gente chega lá, a gente chega nesse lugar. E eu queria fazer uma proposta hoje. Eu vejo, acompanho vocês no seu trabalho de divulgação, né? É um trabalho importantíssimo e eu vejo que você traz temas, né? E eu gostaria que, como a gente teve essa experimentação semana passada, que veio com a criação, e eu gostaria que hoje a gente pudesse, de alguma forma, ver. Eu tenho a meditação base que eu trouxe, mas se você puder trazer um tema da semana e deixar ele aqui para nós, e se fizer sentido para todo mundo, para a gente sentir dentro desse campo aqui que a gente criou, como esse tema pode reverberar na meditação. O que você acha? Ao vivo, hein? Quem sabe faz. Não, sim, tá sentindo. Então, o tema, né, que eu estou abrindo agora para trabalhar é a sobrecarga e principalmente a sobrecarga invisível, né? Essa atividade é a obrigação dessa pessoa, né? Vou aprofundar na sobrecarga das mulheres, né? Isso que está intrínseco, que é papel da mulher, e ninguém para ver que não, são atividades diárias. O Roberto, a gente tem até abertura para falar que ele é um homem muito evoluído, mora sozinho, cuida da casa, tem um relacionamento super saudável, né? Com essa troca de tarefas, mas o tema atual, direcionando no Dia das Mulheres, dia 8 de março, que vai ser o próximo evento, é essa sobrecarga velada. Esse parece que está tudo bem, mas por dentro eu estou muito cansada. E a sensação de obrigação de que tem que fazer isso, né? Sim. E no fundo, às vezes, nem é só uma sensação, é uma obrigação mesmo. Enfim. E essa coisa velada, né? De parece que nasceu assim, mas não. É a gente conversar aqui até que ponto não só é minha tarefa, não, mas quanto eu dou conta hoje, né? Eu converso muito sobre essa escuta constante, porque tem, por exemplo, nós mulheres aqui, tem fase que a gente está com energia, que a gente resolve 5 dias em um, que a gente tá com aquela energia, mas tem vezes que não, que é 5 dias que a gente não conseguiu resolver coisa nem de um dia. Então, nós temos esse ciclo, mas a natureza tem os ciclos dela. Então, a gente trabalhando, né, com a meditação, com a consciência de perceber o que eu dou conta hoje, o que eu tenho energia para fazer hoje, o que faz sentido para mim, não essa coisa tarefeira de piloto automático, né? Minha principal batalha é com esse piloto automático que a gente está o tempo todo por esse excesso de estímulo, excesso de tarefa que a gente já nem sabe por que está fazendo ou não, só tem que, né? O Priat fala, a maldição do tem que. E a gente fica nessas obrigações e perde essa sensibilidade se é realmente isso que é necessário agora e se eu estou disposto, né? Se isso faz sentido para mim também. Então, tenho trabalhado isso. Obrigada, Isa. Eu abro, assim, porque com frio na barriga, mas ao mesmo tempo confiando, porque a meditação que eu trouxe hoje é a meditação dos sentidos. E boa parte da sobrecarga, claro, tem uma parte aí mais profunda, que é de uma construção social e todo um processo, mas para a gente identificar isso e chegar a trabalhar em terapia e trabalhar em processos terapêuticos, esse lugar mais profundo da obrigação, do tem que, primeiro a gente precisa esvaziar os sentidos, né, que são super estimulados. Então a gente tem uma visão hoje. Gente, eu não sei nem contabilizar a quantidade de imagens diferentes que a gente vê durante o nosso dia. Assim, né? Não é só comigo. Se vocês também têm excesso de estímulo de imagens, levanta a mão, porque, né, enfim, é muita coisa. Né? A gente está ali. Se não, isso não estou nem falando do celular, tá? Estou falando de viver numa cidade.
né, de viver numa cidade. Então, é telefone, a amarração no amor, loja, propaganda, só se der uma volta no quarteirão, o nível de estímulos, eu nem estou falando dessa extra, né, que a gente ainda tem com as telas. E aí é todo um estímulo que a gente vive, não só, a visão é o mais, né, eu acho, e a gente acaba já descarregando um pouco em qualquer meditação, que em geral a gente faz ali com os olhos fechados, mas trabalhar também a audição, né, a forma como, às vezes, é tanta coisa, a gente ouve, mas não escuta nada. Não sei se, ou ao contrário, a gente escuta também e não ouve nada, porque é tanta coisa. Eu tenho uma obra que começa às 11 da noite, por exemplo, e assim vai, assim é a minha vida, né? Hoje eu não mudo daqui, e assim vai. Então, um estímulo aí de audição, ou então quem lida com pessoas, o quanto a gente ouve ali histórias e histórias, 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 o dia inteiro, pedidos, recados e tudo mais. E aí tem o olfato também, enfim, N estímulos. Então, só uma refeição já traz ali um monte de estímulos, e aí a gente passa perfume, passa creme, passa não sei o quê, porque essa é a nossa vida e a gente precisa, lava o cabelo, aí tem o cheiro, tem não sei o quê, e o paladar também, às vezes o paladar depende muito da nossa alimentação, mas pode ser super estimulado também, com processados que tem milhares de sabores, né, então se eu tomo um refrigerante, uma Coca-Cola, quanto estímulo aquilo tem, né? Sal, açúcar, enfim, né? É muita coisa. Então, boa parte dessa sobrecarga, ela acaba ficando nos sentidos. E aí a gente vai dormir com aquilo cheio, e esse vem nos sonhos, né? Acaba descarregando um pouco, descarrega nos sonhos, descarrega de outras formas, mas se a gente puder fazer essa descarga também consciente, acho que pode ser muito interessante. Então, o convite hoje é a gente fazer essa descarga dos sentidos, tá? A gente entender aí e poder, para poder, porque assim, né, você falou muito da gentileza amorosa, para a gente poder se abrir para esse canal de receptivo, né, da amorosidade, da gentileza, precisa estar vazio. Senão, a gente toma a gentileza como caridade, ou se coloca num lugar de amorosidade, de relações que têm hierarquias, porque tudo isso é uma sobrecarga. Então, eu vou lidar com a Isa. A Isa é minha, sei lá, minha funcionária. E aí tem ali, por mais que eu tenha uma grande intenção de gentileza, existem tantas camadas ali que se eu não esvaziar, eu vou lidar com a Isa sempre como a minha funcionária. E aí, né, num exemplo, não que ela seja, mas, né, então sempre vai ter aquela capa, sempre vai ter aquela camada. E aí o canal da amorosidade, que seria de pessoa para pessoa, muitas vezes acaba não acontecendo. Principalmente por conta da sobrecarga. Acho que a gente pode perceber, quando a gente está estressado, é muito difícil ser gentil ou amoroso. Porque tudo é uma questão, né? Você tá ali, você tá cheio. Então, às vezes, você tá estressado por um motivo específico, alguém vem te falar uma coisa e, pum, foi, né? Então, esse aprendizado, esse treino do esvaziar-se, pode começar pelos sentidos. Esse é o convite de hoje. Todo mundo topa? Então, combinado. Então, aí onde nós estamos, a gente encontra o nosso... Olha lá! Tem gente... Tem Suzy, todos toparam aí, né, Suzy? Maravilhosos. Coisa fofa, meu Deus. Assim fica um pouco mais fácil ser gentil, né? Com essas criaturinhas. E me emocionei agora de ver as mãozinhas deles. Vou convidar vocês a encontrar esse espaço confortável, esse espaço gostoso. Quem quiser se deitar, pode ficar à vontade, de quiser deitar de barriga para cima e encontrar esse conforto mesmo. Essa é uma meditação que nem precisa da coluna ereta, sentado, é algo que é para realmente a gente encontrar essa possibilidade de soltar
e de soltar da forma como as coisas estão agora nesse momento. Então, encontrando esse espaço seguro, vou convidar vocês a permitirem que os olhos se fechem. E com os olhos fechados aí, fazendo esse primeiro check-up de como eu estou nesse momento, de quais são os estímulos, de onde eu estou. Então, tem um estímulo de luz, tem um estímulo de movimento, se eu estou acompanhado, e tá tudo certo aí dentro, né? Tem um estímulo da temperatura, do lugar onde eu estou, das minhas roupas, de textura. Então, o convite é a gente poder perceber aí e entregar a atenção ao estado deste exato momento, seja ele qual for. Nós apenas reconhecemos. E principalmente agora nós reconhecemos como a nossa respiração se encontra nesse estado. Eu vou apenas entoar o mantra Om 3 vezes e vocês vão percebendo como isso de alguma forma afeta ou não a sua respiração. Om. Suavemente, encontrando a sua respiração. Talvez aí o microfone tenha filtrado um pouco o on, depois a gente verifica isso, tentei mudar, mas é o estímulo que nos chega agora. E o convite é que comecemos a perceber o nosso tato. A minha pele inteira, esse órgão cobrindo todo o meu corpo. Uma pele cheia de possibilidades, de sensações, desde os pés até a cabeça, mãos, axilas, virilha, onde se tocam mais, costas, peito, permitindo-se sentir todos os estímulos do tato nesse exato momento. A textura da roupa, o toque do outro em mim, o calorzinho, o meu próprio calorzinho das partes que me tocam. E a cada exalação, libero essa atenção, inspiro e volto a ela, o meu tato, existindo somente através do tato agora,
Nós recebemos o mundo através do tato, inspiramos, sentimos a sensação, exalamos e soltamos e liberamos, principalmente qualquer apego ou aversão das sensações do tato. Talvez uma parte que parece que não gosto, ou uma parte que me parece muito prazerosa. Nenhuma delas fica. Exalo e vai esvaziando, preparando para a próxima inspiração, perceber uma nova sensação, que talvez seja a mesma, mas eu me abro a sentir a próxima. Exalo, solto, me abro, inspiro, sentindo a próxima. Então, permitimos que a nossa atenção vá para a audição. Os estímulos sonoros que chegam até mim neste momento. Percebendo os detalhes dos sons. Quais são agudos, quais são graves, quais são contínuos, quais são intermitentes, o som da minha voz, o som da sua casa, o som de quem está com você, se você está com alguém. Permitindo-se agora nesse momento existir somente, recebendo sons. Talvez o seu próprio som também chegue até você. E mais uma vez ali, cada apego ou aversão que a nossa mente possa trazer de cada som que me cerca, eu exalo, solto e libero. E quando vou inspirar, me abro para a nova percepção dos sons. Exalo, solto, libero. E me abro na próxima inspiração para uma nova percepção dos sons. Existindo conforme o que chega em sons na minha audição. Então, suavemente abrindo um pouquinho o olho, só um pouquinho, a ponto de que você possa perceber a luz do seu quarto, do lugar onde você está. Percebendo aí os tons de luz, as formas, as texturas do seu campo de visão. Permitindo-se existir
com os estímulos de apenas esse tanto de visão que você consegue agora com os olhos semi-cerrados, semi-abertos. Luz, sombra, formas, cores. E mais uma vez inspiramos, percebendo. E soltamos o ar, liberando o que sentimos nas sensações. A cada inspiração, abrindo oportunidade para receber as informações pela visão de forma inédita. Permitindo então que os olhos se fechem completamente novamente. Nos deixamos guiar pelo nosso olfato. Os aromas, os cheiros, que muitas vezes inundam o ambiente ou inundam as nossas sensações de cheiro bom, cheiro ruim. Nesse momento apenas percebemos cada um, percebemos o mundo ao nosso redor através do olfato. Exalando, soltando. E a cada inspiração, uma oportunidade de se abrir. Para uma nova sensação do olfato. Ou a mesma. Mas sempre abrindo para a oportunidade. Então, trazendo a possibilidade para percebermos o paladar. Talvez algo aí que algum sabor remanescente na língua. Talvez percebendo que só de convidar a atenção para o paladar, o nosso corpo já passe a produzir mais saliva. Talvez o paladar traga memórias. Nós acolhemos quando inspiramos e soltamos, liberamos quando expiramos.
então permitimos perceber se tem algum sentido que esteja mais aguçado e nos deixamos guiar pela sensação desse sentido. Percebendo então como está a respiração. Percebendo como está o seu corpo. Guardando o seu corpo, guardando a informação no seu corpo dessa possibilidade de inspirar e acolher as sensações, sejam elas consideradas gostosas ou repulsivas, e expirar soltando. Isso, exatamente aí. E liberando então o seu corpo. Para começar a voltar. Ainda de olhos fechados, percebendo se dá para fazer alguns pequenos movimentos com os dedos dos pés, os dedos das mãos, ou se o corpo prefere ficar em quietude. E suavemente voltando, permitindo que os olhos se abram. Deixando, se possível, um leve sorriso. Talvez pareça um pouco fake, falso, mas a gente deixa um pouquinho, soltando o lábio. Quem quiser dar uma espreguiçada. Isso, a gente vai voltando aí com esse corpo, voltando aos sentidos novamente. E quem puder trazer essa parte importante que é o reconhecimento após a prática, né? O que teve, acho que são duas perguntas que a gente pode responder ao compartilhar. O que mais te chamou a atenção nessa prática? Quem ficou, ficou. Pode ficar. Mas acho que é uma pergunta, é o que mais te chamou a atenção na sua prática? E a segunda pergunta é o que isso trouxe para você? Eu ia falar audição, mas pensando bem do olfato, porque eu vi que eu não distingui tão bem. Então ele ficou mais inespecífico. Eu fiquei, cheiro de quê? Fiquei tentando imaginar o cheiro, mas não tô com ele perceptível, vamos dizer assim. Foi o que mais te chamou a atenção, foi esse olfato? Sim. Eu ia falar primeiro a audição, mas aí eu parei para pensar que não senti o cheiro, eu fiquei, mas cheiro de quê? E o que isso te trouxe? Te trouxe assim uma sensação
de querer imaginar, te trouxe um incômodo? O que que te trouxe a hora que foi o olfato e de repente você não estava sentindo nada? Me deu a sensação que é um sentido que eu não presto tanta atenção, né? Que vez ou outra é marcante, né? Como você trouxe, a gente tem coisas com cheiro muito forte, coisa estragada também ali é mais marcante, né? Mas em geral não é uma percepção tão ativa, né? A visão e a audição eu consigo identificar diferentes tons, assim, né? A Tem audição, uma, principalmente, agora o olfato. tem uma coisa interessante do olfato, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando, não sei, estou pensando aqui agora, mas muitas vezes a gente entra num lugar que tá aquele aroma agradável e naturalmente a gente sente uma sensação de relaxamento do corpo. Tá me vindo aqui na cabeça agora que talvez, claro, o sistema límbico, tudo mais, várias questões científicas, mas se de repente a gente não tem, né, pessoas como você, assim, que não tem um olfato tão aguçado, quando vem uma onda de coisa agradável, ele acaba saindo dos outros sentidos. Então, muito provavelmente, talvez essa sensação de relaxamento, quando a gente sente esse aroma, entra num lugar, um spa, um lugar, um templo, alguma coisa que tem isso propositadamente feito, talvez a gente consiga sair um pouco dos outros lugares, né? Te deixo essa reflexão. É, eu exploro não tanto a aromaterapia, né? Que eu trabalho com medicina integrativa e o floral já uso bastante, né? Técnicas corporais de respiração, mas o olfato realmente é uma coisa que eu não exploro e fica mais só quando é marcante, só quando é um cheiro muito expressivo, né? Tanto bom quanto ruim, eu vou ao cheiro. Mas realmente ele também é o único que tem um processamento direto, inclusive, né? Que não passa. Vai lá e ativa a memória. Então é poderoso. Legal, ficou uma informação para você. Muito bom. Sim, vou explorar. Ou não, não tem que nada, só ficou. Não, mas pensando na medicina integrativa, o que vier para ajudar, a gente vai indo. Não, mas não tem que nada, Isabela. Não que Soltou. nada. É a informação ficou, só isso. A Luana quer falar, né, Luana? Isso mesmo. Então, gente, de todas as sensações para mim, a minha mais, a que mais me tocou e que me toca todos os dias também é o olfato, porque para mim cheiro é muito importante. Cheiro para mim é muito importante. Eu gosto de cheiro. Eu estou do lado, né, nós estamos num ambiente que é a cozinha, então tem alguns cheiros, e a gente está do lado do banheiro, que a gente comprou aqueles cheirinhos de. Como que chama? O cheiro que está lá no banheiro? Lavanda francesa, gente. Então a gente está do lado de um banheiro cheirando a lavanda francesa. E na hora que eu me permiti desligar todos os outros sentidos e focar na lavanda francesa, foi um momento maravilhoso. Ai, que prazer. E o que me chama também muita atenção, além do atendimento de uma loja, é o quanto ela cheira, o quanto ela é cheirosa. Então, as roupas cheirosas me chamam muito, pessoas cheirosas eu gosto demais. Não que eu sinta repulsa quando não está tão bom assim, porque isso para mim não faz tanta diferença, mas eu gosto muito quando está tudo muito bem. E essa parte do olfato me deixou me sentindo muito bem. Eu adorei essa parte. Ai, que delícia. Bom. É bom a gente ir entendendo, né, esse nosso processamento, né? Porque esse é um processamento que a gente faz do mundo. Então, você vê como é muito pessoal. Então, tem alguém que é muito ligada num sentido e outra pessoa que não é ligada naquele sentido. É um processamento muito, muito, muito pessoal. E quando a gente vai caminhando por esse espaço, além dele ser infinito e a gente descobrir milhares de coisas sempre, a gente vai ganhando informações sobre quem a gente é um pouco no mundo, né? E isso é sempre bom a gente guardar. Muito legal, Luana. Obrigada.
Não, eu dormi, gente, eu apaguei aqui. Essa vozinha da Dani é gostosa demais da conta. E o ritmo que ela vai trazendo, assim, eu dei uma relaxada que eu apaguei, pensei, eu vou voltar. Tanto que eu falei, quem ficou pode ficar. Eu olhei para o lado. Que é isso? E interessante, gente, só que agora quem que é a Luana, quem que é a Gabriela aqui? Levanta a mão, Luana. Não, eu sou Luana Gabriela e ela é a Val Arantes. Nós duas estamos no meu, mas ela é a Val Arantes. Tá bom, então, Luana, Gabriela e Val. É que ainda tem outra Val também, então, que tem a Val Dédica. Tá bom. Val, e então você realmente dormiu e chegou pontos que você nem ouviu. Sim. Legal. Eu consegui abrir um pouquinho o olho, assim, só um pouquinho na hora da visão, assim, mas foi pesando de novo. Que bom. Então, os comandos foram por outra via que não a via racional. Legal. Observe, então, hoje é legal se você observar isso durante o sono, o que vem, se vem sensações depois, porque quando a gente dorme, em geral, pelo cansaço, enfim, né? Mas muitas vezes é porque o nosso corpo está precisando receber informação por outra via. Então ela vai sendo processada por um lugar mais inconsciente, mais, né? Eu sei, tem muito, assim, para quem já participou de, às vezes, cultos religiosos, independente de qual seja a religião, muitas vezes você vê as crianças, até você pode falar, uma criança que dorme, que acaba recebendo aquela informação, ou uma criança que recebe aquela formação de um jeito que eles são mais espontâneos, a gente vê muito isso em culto religioso, em ritual religioso, e muitas vezes eu lembro, meu pai, a gente ia num ritual, e meu pai não conseguia ficar acordado. Ele falava, eu tento, e não conseguia ficar acordado. E aquela informação, depois de um tempo, ele conversava comigo sobre o que tinha acontecido lá, as informações que chegaram, que ele nem sabia como tinha chegado. Então, vai lá, vai com ela, feliz e contente, e leva ela para você, muito provavelmente que apareça em sonhos e tudo mais. Pode ser bem legal. Obrigada. Shuji, conta aí da sua experiência. Eu, assim, foi algo bem explorativo. Eu senti como uma nota musical, né? Eu trabalho com terapia integrativa, eu sou terapeuta integrativa, e a minha ênfase é a aromaterapia avançada. Eu utilizo dela pelas 4 linhas do corpo, eu adoro, né? Então, o fato, para mim, é assim, é a primeira escala. Então, eu já começo a prestar muito bem atenção nele. E os outros que acaba sendo um pouco mais disperso, mas uniu bastante. E o que acontece, né? Eu venho de um processo que a minha maior, né, que é a Angelina, ela sempre foi muito calma, muito dócil. Tudo programadinho dela parece até que é um anjo do céu. Dorme cedo, acorda cedo, come nas horas certinhas. Já o Pedro já é mais desafiador. Acorda no meio da noite, tudo. E desde a semana passada que nós tivemos esse encontro, eu vou levar, porque aí vocês falando de levar para as crianças, eu vou começar a fazer aqui em casa com vocês. E eles começaram a curtir, né? Estão gostando. E agora, na prática, o que eu senti, ele ficou agitado, mas a partir do momento que eu me mantive, né, equilibrada, no sentido, eu sentindo, ele passou a sentir também. Se, tipo, ficasse mais 5 minutos, eu sei que ele ia apagar, que ele ia, com os sentidos todos, ia junto, sabe? Então, mais uma vez, sabe, a criação provando tão quanto a nossa autocura está aqui dentro. Está aqui dentro, é emocionante. Obrigada mesmo
momento. É um presente incrível, amei. Muito legal, Suzy. Eu fui acompanhando você, né? Porque eu vi o Pedro até na hora do tato, que ele estava mamando, achei super, super legal, emocionante, assim. E deu para acompanhar, principalmente isso, que bom que você citou. Era o continuar, porque aí ele parava, daqui a pouco voltava, e você continuou. Gente, basicamente o Pedro, ele representa a nossa mente. Né? Porque é isso, aí ela vai, aí parece que quando você tá quase relaxando, uma hora ele tava quase assim, aí acho que ele viu que ia relaxar, aí voltou, e a nossa mente ela vai desse mesmo jeito, e o grande treino é isso, gente, vai agitar, vai voltar, vai prestar atenção no olfato, ou vai dormir, ou vai, né, vai vir a lavanda francesa, o que quer que venha, a gente se mantém ali, a gente segue ali. E a descarga, e a soltar a sobrecarga do sentido, ela vem nesse lugar, nesse momento, onde a gente continua. Pode agitar, porque de repente vai que vem você sente um gosto na boca, vem uma memória, que pode agitar seu coração, você pode aumentar os batimentos cardíacos. E a gente continua ali, que aí a gente vai encontrando esse lugar de observador, que pode ser útil lá na frente, em situações em que as coisas vão acontecer e a gente, mantendo ali essa observação, consegue não sair tanto do nosso centro, do nosso rumo. Muito legal, foi muito gostoso de observar, Suzy. Obrigada por ter deixado a câmera ligada, que faz toda eu sinto com vocês aqui como se eu tivesse presente, é muito gostoso. Né, Pedro? Pedro. A cara dele. Você gostou, Pedro? Dá um joinha se você gostou. Dá um joinha, pera. Segura. Obrigada, gente. Obrigada. Muito bom. Se mais ninguém quiser compartilhar também, gente, não tem que nada. Então tá, mais uma grande experiência acho que nós vivemos aqui, né, no simples, no básico, com o que a gente tem, onde a gente pode, eu acho que esse é o segredo, e vamos seguindo nesse espaço tão bonito, que eu acho que já há muito pouco tempo tá criado. Obrigada, pessoal, muito obrigada mesmo. Vou dormir hoje plena e exultante. Gratidão, gente, pela presença e pela entrega, né? A gente vai sentindo a força do grupo, então isso reverbera para nós, para o nosso lar, para o mundo, e que a gente consiga se lembrar no dia a dia e simplesmente estar presente, no bom, no ruim, mas com consciência, porque aí a gente vive, né, de forma muito mais profunda do que quando a gente está desconectado desse agora. E sempre tem alguma coisa no presente. Isso eu acho muito legal, que a meditação me trouxe também. Às vezes a gente fica, não, porque no futuro, no passado, mas o presente, ele sempre é literalmente um presente. Tanto nas trocas, quanto um aprendizado, só na observação, sempre tem algum, magia não é a palavra, mas alguma coisa, eu gosto de magia, mas tem alguma coisa ali no presente, sabe? Então, que a gente viva a vida, né? Que a meditação traz muito isso, como a vida é o próprio agora, né? Não é o que se foi, não é o que a gente projeta, a vida é esse agora, então que a gente esteja cada vez mais presente nas nossas vidas. Muito obrigada. E até a última quarta do mês a gente se vê. Então. Ótimo. Ô, Suzy, a gente está querendo seu contato, Suzy. Vou deixar no grupo o meu contato e vai ser muito bom dividir experiências com vocês, viu? Olha que sorriso gostoso. Não aguento, Pedro, não aguento. Beijo. Dá vontade de morrer.
Tchau, gente. Muito obrigada. 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 Apto a conseguir acompanhar esse tipo de meditação. Então, a gente começa pelas respirações básicas, a gente passa pela o mindfulness através do corpo, depois através da mente, depois através da respiração, através do caminhar, através do movimento, através do som. E aí a gente prepara todos esses sentidos, por isso que ela está dentro dos estudos científicos, porque ela está dentro desse programa de 8 semanas, que foi criado pelo John Kabat-Zinn. Então, ele conseguiu aprofundar bastante essa meditação, e aí a gente prepara corpo, prepara a mente, prepara o movimento, prepara a escuta, e aí a gente chega nesse ápice. É muito legal. A gente pode conversar sobre. Ela parece maravilhosa. Sim. Você pode repetir o nome dela, por favor? É Meditação da Gentileza Amorosa. Que lindo, eu vou pesquisar mais, muito legal. Então, a Bárbara Frederickson, que cita nos livros dela esses estudos que eles fizeram, gente, é fantástico. Uhum. Então, Isa. Olá.